Era uma manhã do dia 12 de setembro de 1959, aniversário do então presidente Juscelino Kubitschek, e ele estava nesse local onde eu estou, acompanhado da mulher dele e sendo observado por milhares de candangos. Foi aqui que ele manobrou um trator que desceu as comportas da barragem pela primeira vez, interrompendo o fluxo do Rio Paranoá. Naquele dia, nascia o lago que hoje dá vida para Brasília e para os brasilienses. Meu nome é João Vitor, esse ali é o Lago Paranoá e esse é o Tesouros do Brasil. Hoje o Tesouros do Brasil vai falar dessa belezura que é o Lago Paranoá. Lá no ano de 1894, durante a Missão Cruz, eles já estavam desenhando, já falavam da ideia de ter um lago ornamental para a cidade. Porque esse lugar aqui é muito árido e muito seco, e além de ornamental, esse lago também traria um pouco de conforto, e é exatamente isso que o Lago Paranoá traz hoje para Brasília. E hoje eu vou mostrar muita coisa sobre ele para vocês. Eu vou falar um pouquinho da linha do tempo do Lago Paranoá para vocês. Em 1891, a primeira Constituição republicana já previa que a capital do país sairia lá do Rio de Janeiro e viria para algum lugar aqui no centro do Brasil. E em 1896 é emitido o relatório da Missão Cruz. A Missão Cruz foi uma missão que veio aqui para poder fazer toda a prospecção e tentar definir onde seria montada essa nova capital do Brasil. Nesse tempo todo tiveram vários estudos que sempre falavam aqui ou ali sobre um lago, mas só em 1955 que a comissão da localização da nova capital bateu o martelo e disse que a nova capital do país teria um lago ornamental. E também foi em 1955 que Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil. Em 1956 iniciaram-se as obras, só que as obras não foi um negócio tão simples assim. A empresa responsável pela construção da barragem era uma empresa americana. E aí Juscelino Kubitschek veio fazer uma vistoria e viu que não tinha dado andamento à obra. Ele ficou desesperado e falou, quero nem saber, vão reincidir o contrato dessa empresa. E aí eles fizeram um conglomerado de empresas brasileiras para dar conta de fazer essa obra. E em 1957, Lúcio Costa ganhou um concurso para fazer Brasília. E em 1959, no aniversário de JK, como eu já disse, dia 12 de setembro, ele finalmente baixou as comportas da barragem, dando início ao Lago Paranoá. E o interessante é que, obviamente, JK, quando estava construindo Brasília, tinha vários opositores. Um dos grandes opositores da construção de Brasília foi o jornalista Gustavo Corsão. E ele sempre espetava o Juscelino Kubitschek, dizendo que o Lago Paranoá não ia encher, porque aqui o solo era muito seco e muito poroso e a água ia só escoar. Só que depois de 2 anos, em 1961, depois de 2 temporadas de chuva, o lago finalmente atingiu a cota de projeto, que é a cota 1000. E aí tem um boato aí que o Juscelino Kubitschek até mandou um telegrama para ele dizendo, encheu, viu? E agora a sombra já está começando a chegar na minha cara aqui. Vamos continuar o passeio pela essa cidade para mostrar esse lago maravilhoso. Ah, também não espera chegar ao fim não. Já vai ali e aperta o botão do like que eu sei que você está gostando desse vídeo. Aqui em Brasília, quando a gente fala de Lago Paranoá e lazer, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o pontão do Lago Sul. Esse lugar aqui foi reinaugurado, que antigamente rolava até uns parquinhos. Na minha infância eu vim passear bastante aqui no pontão, mas era um parquinho meio largado. E em 2002 eles inauguraram como está hoje, que eu acho que é uma concessão. Você encontra várias atrações aqui. Tem bares, restaurantes, quiosque de açaí, sorveteria, tem para todo gosto. E aqui além disso tem uma infraestrutura ótima, tem banheiro, tem estacionamento. É um dos principais pontos turísticos aqui de Brasília. É bem comum quando eu falo do Lago Paranoá para as outras pessoas, como brasilienses, as pessoas já fazem uma cara feia e falam, ih, mas deve ser todo poluído, ih, como é que você nada aí? Olha, se você estivesse falando isso nos anos 70, eu ia falar que você tem razão. Nos anos 70,
o lago recebia muito esgoto, ele estava completamente eutrofizado. Só que mais ou menos no ano de 1990, 93, 94, começou um grande plano de despoluição do lago. Esse plano começou com a instalação de 2 estações de tratamento de esgoto aqui no plano piloto, no centro de Brasília. A estação de esgoto da Asa Sul e da Asa Norte. Hoje, o Lago Paranoá tem um título incrível, porque é o único lago tropical urbano do mundo que tem uma melhora expressiva na qualidade da água. 98% do Lago Paranoá é próprio para o banho. E ele é muito, muito utilizado pelos brasilienses, tanto para o lazer quanto para o esporte. Um dos assuntos mais polêmicos envolvendo o Lago Paranoá foi a desocupação da orla. O que acontece? Tem 2 bairros residenciais aqui em Brasília, o Lago Sul e o Lago Norte, que na escritura das casas, apesar dos terrenos serem bem perto do lago, na escritura eles não podem ocupar uma faixa de 30 metros além da margem. Esses terrenos são os terrenos mais nobres aqui de Brasília. Era meio que a regra. Todo mundo que tinha esses terrenos ocupava, construía piers, construía infraestrutura de lazer ali na beira do lago e cercava. Só que em 2015 a AGFIS, a Agência de Fiscalização aqui do Distrito Federal, começou a desocupar essas áreas. Passou mesmo um tratorzão limpando tudo, tirando tudo. Ninguém acreditou que isso ia acontecer nunca aqui em Brasília, porque tem muita gente importante que mora nessas casas, nesses terrenos. Em 2018, a AGFIS e o governo do Distrito Federal deram como concluída essa desocupação da orla e, infelizmente, o estado está bem quebrado e eles deviam ter construído um monte de infraestrutura, tipo esse deck que eu estou aqui, só que nada disso aconteceu. Por enquanto, essas áreas estão abandonadas, tem mato crescendo e tem entulho largado. O que a gente pode esperar é que essas obras andem logo e as pessoas consigam aproveitar desse lago maravilhoso nessas regiões que antes eram ocupadas. O que muita gente nem tem noção é que tem uma vila inteira submersa no Lago Paranoá. Essa vila se chamava Vila Amauri, que ficava nessa região do grupamento dos fuzileiros navais e o Yacht Clube de Brasília. Essa vila tomou proporções gigantescas. Dizem que no seu ápice ela chegou a atingir mais de 16 mil habitantes. E apesar da estrutura precária, ela funcionava como uma cidadezinha. Tinha comércio, até parque de diversões. Tem gente que discorda, tem gente que fala que a água veio de uma vez, mas o que se sabe pelos documentos históricos, a história é que todo mundo que morava aqui na Vila Amauri já sabia que a vila seria inundada pelo Lago Paranoá, mas muitos se negavam a sair, porque não tinham outro lugar para ir e as opções dadas pelo governo eram opções muito distantes aqui do centro. Muita gente achava que as águas nunca chegariam aqui na vila. A água acabou chegando, as pessoas ainda estavam morando aqui com a água batendo no joelho. E aí a nova CAP deu um ultimato. Essas pessoas foram transferidas para 3 principais lugares aqui em Brasília, que era Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho. É inegável a beleza desse lago, mas a cidade foi crescendo muito. Brasília foi projetada para 250 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões, se você for ainda considerar grande Brasília, esse número cresce ainda mais. Então, no quesito mobilidade urbana, o lago representa alguns entraves. Por 16 anos, Brasília só teve uma ponte sobre o lago, que brasiliense mesmo nem considera ponte, é a chamada Ponte do Bragueto. E essa ponte, por ser uma das primeiras de Brasília, é uma das que está em pior estado. Hoje ela está passando por uma reforma gigantesca, que estava sob risco seríssimo de colapso. A ponte que os brasileiros consideram como a primeira ponte é a Ponte das Garças, que também é conhecida como Ponte do Gilberto. Ela também não tem nenhum apelo arquitetônico, ela é meramente funcional e faz a ligação de 2 bairros, o Lago Sul e a Asa Sul.
Vou falar agora de uma das pontes mais bonitas de Brasília e uma das mais polêmicas também. A ponte inicialmente se chamava Costa e Silva, ela foi renomeada para a Ponte Onestino Guimarães e teve uma série de problemas, de dramas, de pichação, gente sendo contra a mudança de Costa e Silva para Onestino Guimarães. E eu digo que ela é muito especial porque de todas as pontes de Brasília, ela foi a única que foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ela foi inaugurada em 1976 e Niemeyer foi um gênio quando desenhou ela. Ele disse que era para parecer como se uma garça estivesse bicando a água. E é exatamente isso que ela passa. Ela é de uma leveza, de uma sofisticação que eu acho incrível. E eu sou apaixonado por essa ponte. E a construção dessa ponte Costa e Silva / Onestino Guimarães, eu vou chamar de ponte Oscar Niemeyer. A construção dessa ponte Oscar Niemeyer, ela foi bem dramática, porque ela é uma história bem longa, mas a construtora que estava fazendo ela aqui em Brasília era a mesma que estava fazendo o elevado Paulo Frontin, lá no Rio de Janeiro. E eu não sei se vocês conhecem, eu moro lá no Rio de Janeiro, essa história é bem famosa lá, mas o elevado Paulo Frontin, no meio da construção, ele caiu. E aí a construtora se viu envolvida tipo, numa meleca, né? Porque muita gente morreu nessa queda do Paulo Frontin. E aí a obra daqui ficou parada também. Só que em 1976 eles finalmente inauguraram a ponte Oscar Niemeyer. Vou chamar de ponte Oscar Niemeyer. Mas agora, antes tarde do que nunca, eu falei que a ponte Oscar Niemeyer era minha queridinha. Mas eu tenho um apreço e uma afeição especial pela terceira ponte, a ponte Juscelino Kubitschek, ou como a gente chama aqui, a ponte JK. Essa ponte tem um apego maior com ela por vários motivos. O primeiro motivo é que ela foi inaugurada em 2002 e a construção dela foi acontecendo no meu caminho para a escola. Eu vi todos os dias da construção dessa ponte, pelo menos 2 vezes, quando eu estava indo para a escola, quando eu estava voltando. E meu outro apego que eu tenho com essa ponte foi que ela ficou pronta em 2002, que foi quando eu era um adolescente. E isso facilitou minha vida social, porque finalmente eu consegui explorar a parte norte da cidade, ir para a Asa Norte, para o Lago Norte, sem muito drama. E aí eu também tenho esse apego para ir para a faculdade, para ir para o UNB. E falando de UNB, aí tá um outro motivo que ela era uma queridinha. Como a construção estava super fresca na cabeça de todo mundo, durante meu curso inteiro ela era usada como casa de estudo. É uma obra que é uma ponte estaiada, né? Só que ela tem 3 arcos lindos e esses arcos imitam o movimento de uma pedrinha quicando sobre a água. E tem esses estaios, são 16 estaios em cada arco desse, sustentando o tabuleiro. São 3 faixas de cada lado, é uma obra gigantesca, faraônica. E faraônica também, infelizmente, foi o custo dela. Essa obra passou por várias mudanças de projeto. No projeto, eu acho que ela saiu de 4 a 5 vezes o preço inicial estimado. Essa é uma parte muito triste, mas vamos focar aqui na parte boa, porque ela é linda. Passar embaixo dela, na hora que você está passando, você olha para cima, você vê aqueles arcos e os estaios. É uma visão tão bonita, e quando você olha de longe, igual eu estou vendo aqui no fundo, é exatamente aquela quicadinha da pedrinha na água. E ela virou um dos principais cartões postais aqui de Brasília, e está explicado por quê. Agora chega de falar desse lago e tá minha vez de aproveitar ele. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil. Até a próxima! Uhul!